a origem e as causas do sofrimento. O reformador João Calvino, na Idade Média, ele já defendia que o ser humano nasce depravado, ou seja, decaído, caído da essência de Deus. João Calvino tornou-se o fundador da Igreja Reformada, a igreja que deu origem aos presbiterianos e a outras denominações. A Igreja Católica, como eu disse, foi que formulou a doutrina dos 7 pecados capitais, ou seja, os 7 erros que causam o sofrimento. E vamos entrar logo nesses 7 erros que o homem comete e que o faz sofrer. Primeiro, o egoísmo. Querer só para si, não se preocupar com o próximo, a avareza, a ganância de querer cada vez mais, sem sequer ter um olhar ou uma lembrança daquele que está a seu lado, muitas das vezes trabalhando para ele, passando necessidade e que ele não estende uma mão para ajudar. Pelo contrário, muitos até exploram os empregados. Isso é a ambição desmedida, é a avareza, a ganância. É um dos pecados, dos erros que causam o sofrimento. Porque o ganancioso vai terminar só, vai adoecer, porque só pensa em ganhar dinheiro, acumular riquezas, não cuida da saúde, não cuida direito da família, não tem amizades afetivas, sensíveis, que podem acolhê-lo num momento de desespero. O segundo erro cometido pelo homem que causa o sofrimento é a inveja. Há um exemplo claro. Vamos citar a Bíblia aqui, sem querer ser fanático, biblicista, nada disso. Mas a inveja, ela é citada na Bíblia num exemplo bem claro com relação a Abel e Caim. Abel era um agricultor, um homem que prosperou, que ganhou dinheiro. E Caim ficou com inveja de seu irmão e o matou. Então, a segunda causa do sofrimento é a inveja. Querer ter o que é dos outros. A terceira está muito em voga hoje em dia, é a gula. A gulodice. Comer o que não pode, se empaturrar, comer além da conta. Os japoneses defendem que nós devemos comer o suficiente e ainda ficarmos com um pouquinho de apetite, mas não realizar uma saciação, não ficar totalmente saciados. Isso é uma maneira de evitar o comer demais, o comer porcarias, o comer enlatados demais, o comer gordura demais, o comer produtos que contêm elementos químicos que fazem mal à saúde. A gula. Há muitas pessoas que têm diabetes, há muitas pessoas, e às vezes não sabe. Existe muita gente que tem hepatite, existe muita gente que tem sinusite, várias enfermidades. Às vezes nem sabe, não foi diagnosticado, mas pratica a gula. Come demais e come coisas que fazem mal. Aliás, hoje em dia, o que é que não faz mal, né? Se tudo que compramos é tratado com agrotóxicos, e o nome já diz tóxicos, aquilo que faz mal. Mas é preciso, mesmo nesse ambiente predominante de veneno, escolher aquele que menos mal faz. Então, uma das causas do sofrimento é a gula, o comer errado, o comer demais. A quarta causa do sofrimento humano é a luxúria, a sensualidade. E hoje a internet é abundante. Quantos stories com mulheres peladas, com trajes mínimos, insinuantes, que minam um casamento, que deturpam o caráter. Nada contra.
essas pessoas, nada contra essas mulheres que postam, ou homens que postam também, sensualidade, erotismo, nudez, ou nudes, como queiram, ou palavras insinuantes, nada contra eles. Até porque cada um tem seu esquema mental, sua cabeça, mas eu estou aqui falando de um modo amplo e geral sobre o que causa o sofrimento. Então, a quarta causa do sofrimento é a sensualidade, a luxúria, a pornografia. E a internet abunda, ou seja, é abundante nisso. A quinta causa do sofrimento humano é o orgulho, a soberba, achar que é melhor que todo mundo, achar-se o tal. Hoje em dia fala-se muito em narcisismo, que é o autoendeusamento, a autoadoração. Hoje em dia existe uma filosofia do amar a si mesmo, muito praticada entre as mulheres. E eu não culpo as mulheres, não. Porque isso é uma fuga que elas têm contra a crise no relacionamento homem-mulher, que está em plena crise. Então as mulheres dizem, eu me amo. Isso também transborda na internet, essas declarações. Amar primeiro a mim. Eu me amo, não preciso de ninguém. E muitas até dizem, não preciso de homem. Então, o orgulho, a soberba, o achar-se, sentir-se o tal, é uma das causas do sofrimento. Porque ninguém é uma ilha, ninguém vive sozinho. O Criador, Deus, a energia criadora, como você queira, ela teve um projeto quando criou o mundo. E o projeto de Deus para o homem e para a mulher é viverem juntos. Se o relacionamento homem-mulher está em crise, é outro departamento, isso é a parte. Mas o orgulho, o sentir-se superior, o sentir-se bastante para si mesmo, sem depender de ninguém, é uma das causas do sofrimento. Uma outra causa do sofrimento é a ira, a impaciência, pessoas impacientes, pessoas que sentem raiva. E muitas até sabem que isso é psicossomático, isso causa gastrite, causa úlcera, causa lá não sei o que, já foi provado pela ciência. A raiva, a ira, a mágoa, o rancor. Quantas pessoas alimentam esses sentimentos, que levam até à violência, a crimes? Este é um dos erros que causam o sofrimento, a ira. O último erro que causa o sofrimento, eu diria o sétimo, é a preguiça. A preguiça. Não tenho disposição para cuidar de mim, não tenho disposição para cuidar dos meus deveres, de pagar a conta, de cuidar do filho, ele que se vire. Não tenho disposição, nego o que tenho que fazer. De todos esses erros que causam o sofrimento, e o último que eu citei foi a preguiça, alguém poderá dizer, você poderá me questionar, Walter, mas se eu não praticar a ganância, a ambição exagerada, desmedida, se eu não tiver uma pontinha de inveja para querer também ter o que o outro tem, se eu não comer o que eu quero, o que eu gosto, independente de fazer mal ou não, se eu não ver um corpo desnudado, um nude, se eu não assistir a um vídeo que tem traição, que é só um teatrinho, se eu não tiver orgulho de mim, dos meus atos, das minhas conquistas, se eu não ficar irado, eu vou represar a raiva, isso vai me fazer mal, eu tenho que botar para fora. Se eu não for impaciente, quiser tudo ao mesmo tempo, e se eu não tiver um pouquinho de preguiça para aproveitar minhas folgas, ficar na cama, principalmente num dia chuvoso, não tem problema. Agora eu vou te dar um refresco.
Você pode sim. Você pode sim ter um pouquinho de ganância, de ambição, desmedida, um pouquinho. Você pode sentir um pouquinho de inveja para querer também fazer igual e ter. Você pode de vez em quando comer alguma coisa que faz mal à saúde, mas que você gosta. Você pode também se insinuar para o seu marido, você marido se insinuar para sua mulher, aí então não tem problema nenhum. Pode assistir na internet de vez em quando? Pode. Você pode ser um pouco soberbo, ter um pouco de orgulho? Pode. Você pode ter uma impaciência, uma raiva? Pode. Você pode ter preguiça? Claro que sim, num dia que está chuvoso, você está de folga, as contas em dia, vai receber seu salário, você deita, fica ali, lê um livro ou dorme, pode curtir sua preguiça. Agora, o que você não pode é praticar. Errar. A doutrina cristã prevê o erro, chama de pecado, e prevê, na sequência, o perdão divino para aqueles que se arrependem e reconhecem. Comeu demais? Comeu bobagem? Sabe que vai fazer mal? Não viva comendo bobagem. Teve inveja? Não sinta inveja de todo mundo que você conhece e tem sucesso. Preguiça? Não deixe a preguiça tomar conta de você. Então o que acontece? O problema não está em errar, em pecar, porque existe o perdão e a graça para que você se redima. O problema está em viver errando, viver pecando. Isso é defendido pelo apóstolo Paulo, para fazer mais uma citação da Bíblia. Se bem que eu não quero centralizar as minhas palavras no cristianismo apenas ou na Bíblia. Mas eu disse que o exemplo cristão, que a doutrina cristã é maravilhosa para nos fazer entender a origem do sofrimento. E no próximo vídeo, não perca, eu estarei ajudando você e junto com você buscando as soluções, a cura do sofrimento. Muito obrigado, nos ajude, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe se você achou que esse conteúdo pode esclarecer e ajudar as pessoas a evitarem o sofrimento. Canal @O Libertador. Muito obrigado.